Essa vai ser uma exposição temática, então a gente vai pegar o texto só para partir dele, a gente não vai fazer nenhuma exposição bíblica, pelo menos no começo, tá? Romanos capítulo 1, verso 16 e 17. Ao final, os irmãos inclinem a cabeça, por favor, para a gente fazer uma oração. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Amém. Senhor Deus, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, que nós nos colocamos na Tua presença com temor, buscando de Ti humildade e reverência devidas, porque, como a gente bem sabe, aprende comumente nessa igreja, esse é o momento mais importante da nossa reunião, porque é o momento em que a gente reflete, pensa sobre coisas Tuas, coisas que o Senhor revelou para nós. É bem verdade que hoje a gente vai tratar isso de algumas formas diferentes, mas eu tenho certeza que o Senhor, que é o Deus da história, se agrada quando seus filhos também se debruçam sobre a história para te dar glórias, para tirar lições. E então eu peço para que tudo aquilo que for feito aqui seja feito para a Tua glória, que a nossa atenção esteja redobrada nas coisas que serão ditas, que o Senhor esteja conosco para que a gente tire uma grande lição de quão importante, de quão fundamental e de quão única para nós é a Tua palavra, e que a partir disso a gente tenha base para as exposições das semanas seguintes. Eu peço que abençoe-nos a todos, em nome de Jesus. Amém. Eu li esse texto porque, como os irmãos devem saber, Lutero falou que esse foi o texto que ele leu e releu até ter a convicção de que a salvação era não mediante obras, mas simplesmente por se crer em Jesus como nosso Salvador, substituto naquela cruz. Isso mudou a vida dele e, consequentemente, mudou a vida da Alemanha, da Europa e as nossas vidas, por mais que a gente não entenda muito bem isso. Eu coloquei o título nessa exposição, em que a gente vai tratar sobre o tema Sola Escritura, de o princípio formal da reforma. E eu vou explicar esse título difícil, talvez chato, já, em breve, mas por enquanto só tenho em mente que a gente vai tratar desse tema, Sola Escritura. Eu não sei se todo mundo sabe já o que significa de antemão, a gente também vai explicar. A primeira observação é que é escritura mesmo, tá? Eu perguntei para um amigo meu que estuda latim, porque eu imaginava que era escritura, sola escritura, não, é sola escritura, tá certo? Só uma curiosidade. E para que a gente não se perca e pegue a linha da coisa, eu coloquei um roteiro aqui, um sumário, e como vocês veem, a gente vai fazer algumas abordagens aqui. Primeiro, uma abordagem histórica, mostrando como essa doutrina se situa ali na Reforma Protestante, qual a importância dela, consequências, mas obviamente a gente não vai falar só de história, a gente vai fazer uma abordagem teológica sobre essa doutrina, ver se há algum paralelo entre aquela época e os dias de hoje, porque se não tiver a gente fica muito perdido, né? A gente está aqui falando só de coisas de museu. E falar sobre o que essa doutrina tem a ver com a minha segunda-feira de manhã, com o meu final de semana, com a forma como eu lido com os meus irmãos, ou seja, o que a doutrina de sola escritura tem a ver com a nossa espiritualidade, com a nossa vida. Porque também se não tiver nada a ver, não importa. Então esse é o roteiro, e obviamente a gente vai começar com essa abordagem histórica, partindo justamente do dia em que esse monge alemão, que se converteu basicamente lendo que o justo viverá pela fé, resolveu fazer aquilo ali, pregar as 95, ali só tem 20, é porque não dava, né? 95 é bastante, e tá bem bonito, viu? Agradeço, me parabenizem a Gabi e o Ricardo, não sei se mais alguém trabalhou, mas ficou muito bonito. Tem 20 das 95 teses ali do Lutero, e esse é o momento emblemático que a gente coloca como sendo o pontapé da Reforma Protestante, 31 de outubro de 1517, quando Lutero prega na Catedral de Wittenberg as 95 teses. Eu não sei se vocês viram, quando o Robson estava lendo no comecinho, que é um pouco diferente daquilo que a gente tem em mente, né? A gente pensa que Lutero estava doido da vida e vou chutar o pau da barraca, vou largar a mão de igreja católica. Foi lá e pregou as 95 teses para que todo mundo soubesse o que ele pensava e tudo, mas não foi bem assim.
Ele escreveu essas 95 teses em latim, a língua dos estudiosos da época, então não era todo mundo que conseguia ler, e pregou na Catedral de Wittenberg, né, no quadro de aviso da Catedral de Wittenberg, dando a entender algo que era muito comum na época, que era o chamado para o debate público entre estudiosos. Se vocês lerem o prólogo, aquelas primeiras linhas abaixo do título, vocês vão ver Lutero convidando os professores, os estudiosos de Wittenberg para uma discussão sobre aqueles temas. Então não é nada daquela ideia muito radical que a gente tem de início. Mas enfim, o que Lutero estava falando nessas 95 teses? Por que elas são importantes para a gente? Basicamente ele falava sobre penitência, né? Sobre o papado, algumas coisas relativas ao Papa, mas principalmente sobre indulgências. E aqui a gente precisa parar, obviamente, para que ninguém se perca daqui para frente. O que são indulgências? Alguém sabe? A Gabi quer falar. Sim. Ah, tá, desculpa. Você sabe? Quer falar? Então tá. O pagamento pela salvação, tinha um valor específico por cada, não por cada pecado, mas uma ideia de que se você pagasse pelos seus pecados, você tinha o céu. Você comprava o seu lugarzinho no céu. Concordam? Todos? Discordam? Tem a bula papal também. Que aí a gente vai falar dela também, é outra coisa. Uma coisa que é muito legal da gente estudar história, que a gente vê, como o Robson falou, quanta coisa errada que a gente aprende, né? A gente pensa, nossa, é assim, e a gente vai estudar a história mais a fundo e não é assim. Por exemplo, eu acho que todo mundo tinha alguma ideia do que a igreja fazia nessa época, a venda de indulgência, tem a ideia da Gabi. A ideia que todo mundo tem, eu tinha até alguns dias, mas não é isso. Isso é legal. Indulgência não para começar, esse era um documento, né, que Roma, a igreja católica, emitia, e os fiéis podiam comprar. Mas o que eles compravam com a compra dessas indulgências? Não a salvação e nem mesmo o perdão dos pecados, mas o livramento e o perdão da punição por pecados, o livramento das consequências do pecado. Estranho isso, né? Mas é isso. Então, fique bem claro, não era você comprando uma indulgência, não se livrava do pecado. A igreja ainda pregava de alguma forma que o perdão era divino, mas a igreja administrava o livramento pela consequência do pecado, tá certo? E aí, uma coisa que é também interessante de notar é que se você ler as 95 teses, e a nossa indicação é que você faça isso, a gente pode, é fácil achar isso na internet, você vai ficar um pouco doido. Você vai ler e falar assim, cara, esse Lutero aqui, o mártir da reforma protestante, o nosso grande ícone, ele era protestante mesmo? Por quê? Porque em 1517, quando Lutero escreveu isso aqui, ele não era tão protestante ainda. Se você ler, você vai ver que ele ainda tinha um respeito muito grande pelo Papa, ele ainda acreditava em purgatório, há escritos que falam que ele ainda era adorador de Maria, e mesmo as indulgências, ele acreditava no poder delas. Ele dizia que o poder das indulgências não pode ser comparado com o poder do próprio perdão. Você não pode gastar dinheiro comprando indulgência se você tem um pobre para ajudar e não ajuda. Mas ele não dizia que indulgência estava errada. A grande essência das 95 teses é o uso das indulgências. Lutero se levantou contra o abuso das indulgências. Então ele dizia que havia um abuso muito grande, porque naquela época começou a sair indulgência para tudo quanto é coisa. E obviamente porque Roma queria construir a Catedral de São Pedro lá e lucrou muito dinheiro com isso, né? Aí você dizia para pessoas que não sabiam ler nem nada que ela podia ter perdão, livramento das punições, né, aqui na terra, que ela podia inclusive, aí sim, livrar parentes que estavam no purgatório mediante a compra de indulgências. Era a única salvação que a pessoa tinha. Ao invés de pregar a salvação correta, a igreja pregava essas coisas e obviamente lucrava muito com isso. É só a gente ir para o Vaticano e ver aquela coisa toda. E por mais que a gente ache que isso é uma coisa do passado, há ainda hoje esse tipo de venda de indulgências, né? A gente pode em outro momento falar sobre isso, mas enfim, esse é o
contexto aqui. Lutero, um católico ainda, se levantava contra esse abuso na venda das indulgências, né? E aí o que acontece? Acontece que isso aqui chega em Roma, a Igreja Católica obviamente não gosta da ideia, e Lutero, querendo uma possibilidade de defender as suas teses, de se explicar, algo que era comum também na época, não consegue isso. Ele é convidado para ir para Roma e tal, mas ele não vai por medo, por ter sido advertido que se ele fosse para Roma provavelmente alguma coisa ruim aconteceria com ele, mas ele não vai. Então ele consegue uma audiência com esse cara aqui de vermelho, o cardeal Caetano, que era um dos grandes teólogos católicos da época, né? Mas Lutero queria uma entrevista, algo para realmente explicar os seus pontos, não conseguiu isso. O que Lutero vai ter daqui para frente é sempre algo como uma sabatina, né? As pessoas perguntando as coisas para ele e querendo que ele se retrate, que ele volte atrás naquilo que ele tinha dito. Não foi diferente desde o começo nessa, aspas, entrevista com o cardeal Caetano, onde ele foi questionado sobre os pontos dele e não se retratou. Isso em 1518, um ano depois da publicação das 95 teses. No ano seguinte, outra audiência, que também não foi uma entrevista, com John Eck, agora o principal teólogo da região da Alemanha ali. E de novo Lutero é colocado contra a parede, é sugerido, ordenado que ele se retrate, e ele não se retrata das suas posições. Mas o que estava em jogo aqui? Quais eram as principais questões durante esses debates aqui? E uma coisa que assombrou os católicos da época, Lutero começou a colocar em questão, em xeque, a autoridade do Papa e a autoridade de concílios, ou seja, de outra forma, a autoridade de homens, que a gente bem sabe que, por mais que essa tenha sido uma doutrina oficializada no século XIX ou XVIII, XX, não sei, por aí, a infalibilidade do Papa, ou seja, a doutrina de que o Papa não pode errar, já era na prática aceita desde muito tempo, né? Então os católicos tinham muito certo para eles, pelo Papa ser o substituto de Cristo, por isso o nome vigário, substituto, ele não podia errar, ele era um representante de Deus. Aquilo que ele falava em nome de Deus, portanto, os seus decretos, as suas bulas, né, os documentos que ele emitia, eram palavra de Deus. A interpretação que ele fazia da Bíblia era como se Deus estivesse falando, ele não podia errar. Obviamente ninguém falava que era o próprio Deus falando, mas falavam que era um homem que não podia errar. Lutero começou a colocar isso em xeque. Lutero não só colocou em xeque a autoridade do Papa, mas dos concílios, que eram reuniões de teólogos de várias localidades, concílios esses que aconteceram desde os primórdios do cristianismo para, no início, tratarem de questões sérias, como por exemplo a dupla natureza de Cristo, questões relativas à Trindade, mas que com o passar do tempo foram perdendo a sua importância doutrinária também. E Lutero disse que colocou em xeque também a infalibilidade dos concílios. Então isso assombrava aquele pessoal, aqueles católicos. Como assim o Papa pode errar? Como assim você coloca em xeque o que o Papa está dizendo, o que os concílios estão dizendo? E talvez uma forma da gente ver isso bem claramente ouvindo o eco de Lutero falando daquela época para os dias de hoje, nesse debate contra John Eck, quando ele diz o seguinte: eu afirmo que um concílio já pode ter errado, pode errar às vezes, e um concílio não tem autoridade para estabelecer novos artigos de fé. Um concílio não pode transformar em direito divino aquilo que por natureza não é direito divino. Os concílios se contradizem um ao outro, pois o recente concílio de Latrão inverteu as reivindicações do concílio de Constância em Basileia, e um concílio está acima do Papa. Então ele coloca o Papa em xeque, a autoridade do Papa, lembrando que ele ainda mantinha um respeito pelo Papa, pela pessoa, pelo líder religioso, mas não dizendo assim, você é infalível. E também colocava em questão a infalibilidade dos concílios, algo que realmente assombrava os católicos da época, e por isso a sugestão em forma de convocação de que ele se retratasse daquelas coisas, coisa que ele não fez. Em 1520, um ano depois desse debate com John Eck aqui, o Papa lança uma bula, né, que é um documento oficial da igreja, chamada Exsurge Domini, ou Levanta-te Senhor,
falando assim para o Lutero: você tem 60 dias para se retratar, ou você vai ser excomungado, ou seja, tirado da comunhão da igreja, vai deixar de ser filho da igreja, membro da igreja católica, né? Não terá mais comunhão com o Papa, com os irmãos da igreja. E o que o Lutero faz? Em praça pública, junto com os professores ali de Wittenberg, queima alguns exemplares do direito católico na época, né, direito canônico, e a bula que surge de Domino, que fala para ele se retratar. Aqui, se ainda não ficou claro como uma imagem para vocês, Lutero está dizendo muito claramente: o Papa pode ter o nosso respeito ou coisa desse tipo, mas ele fala bobagens. Até porque se ele não falasse, eu não queimaria algo que ele falou, eu não queimaria algo que é palavra de Deus, mas porque o Papa falha e aqui ele falhou, eu posso queimar aquilo que ele está dizendo. Lutero fez isso. Um ano depois, aí sim, ele foi excomungado. Em 1521, ali no comecinho, e já não era mais então membro da igreja católica, não era mais um filho da igreja na qual ele nasceu, a qual ele respeitava muito. É bom a gente sempre lembrar que Lutero não quis desde o início uma cisma com a igreja católica, nem nada, ele queria reformar a igreja. A maior alegria da vida de Lutero provavelmente teria sido a igreja católica voltar aos primórdios e ela sim se retratar de tudo aquilo que ela fazia, mas como isso não foi possível, ocorreu então esse cisma, vamos assim dizer, né? Mas em 1521 ele é excomungado. Alguns meses depois, Lutero tem a sua última e definitiva chance de falar sobre aquilo que ele pensava, naquilo que é conhecido como a Dieta de Worms. Dieta é um nome para reunião do parlamento, né? É a reunião dos líderes políticos da região da Alemanha naquela época. Todos os líderes, olha só que bonitinho, os líderes ali de vermelho, né? Os príncipes da época, os príncipes eleitores, que eram quem votava no Sacro Imperador Romano Germânico, eles estavam todos ali, uma grande audiência convocada, e de novo Lutero é convocado para não se explicar, mas para se retratar daquilo que ele dizia, pregava. Seus livros são colocados diante dele e pedem para que ele se retrate. E aí Lutero aqui, se ainda não ficou claro, deixa claro a sua posição quanto à falibilidade ou não do Papa. Sim, o Papa erra, sim, a igreja pode errar, sim, homens podem errar. Mas então, o que não erra? Qual que é a autoridade? Da onde que Lutero parte para falar tudo que ele ia falar daí para frente? Qual que é a base de fé, a base religiosa dele? Ele diz o seguinte, naquela frase famosa, que o Robson, aliás, leu aqui no começo: a menos que possa ser refutado e convencido pelo testemunho da Escritura, ou por claros argumentos, visto que não creio no Papa nem nos concílios, é evidente que todos eles frequentemente erram, se contradizem, estou conquistado pela Santa Escritura citada por mim. Minha consciência está cativa à palavra de Deus, não posso e não me retratarei, pois é inseguro e perigoso fazer algo contra a consciência. Esta é a minha posição, não posso agir de outra maneira, que Deus me ajude. Aí ele é, de fato, não só tomado como um herege, mas como um criminoso, alguém perigoso. O edito do dia seguinte diz para que as pessoas não o alimentem, não deem bebida para ele, não deem refúgio para ele. E graças a Deus, porque ele tinha ali uma relação muito próxima com o príncipe Frederico, o sábio, eleitor da Saxônia, ele fugiu para o castelo de Wartburgo e lá durante 2 anos refugiado, longe dessas perseguições, desse medo todo, traduzido no Novo Testamento. E aí deu um impulso grande para a reforma. Mas o que é importante? Por que eu trouxe esses 3 debates, digamos assim, para cá? Porque o que é importante aqui, o que vai dar base para todo o resto da reforma, para toda a questão doutrinária, inclusive que a gente vai estudar aqui no decorrer desses dias, o importante disso é que Lutero estava questionando o que tinha autoridade na vida religiosa, o que tinha autoridade para a vida prática, o que tinha autoridade em questões de fé. A Igreja Católica dizia que as Escrituras, o Papa, a tradição, os concílios. Lutero dizia: não, peraí, nada dessas coisas aí de homem, que homens falham. Então qual era a base de Lutero? A única base, a Escritura. É por isso que a gente diz, a gente proclama e a gente vai falar hoje sobre essa doutrina sola Escritura, que é isso que Lutero estava dizendo ali, que a Escritura, e somente a Escritura, era a sua regra, o seu padrão, a sua fonte
de fé e de prática. Tudo aquilo relativo à religião, à vida de fé, às coisas nas quais a gente deve crer, todas as coisas relacionadas à nossa conduta, como a gente deve viver, deve sair da Bíblia e só da Bíblia. Isso era essencial, porque é a partir daqui que Lutero vai desenvolver toda a sua teologia. Então, a título de esclarecimento, para deixar todo mundo bem ciente da coisa, do que é essa doutrina, a gente pode resumir ela assim: somente a Escritura é nossa regra de fé e conduta. É isso que Lutero defendeu, é isso que os homens da Reforma, ao longo de tantos tempos depois, irão defender, e a gente vai ver isso. Mas, rapidinho, há alguns conceitos aqui que estão envolvidos nessa história de sola Escritura. O que está por trás, está em volta da declaração de que só a palavra de Deus é minha regra de fé e de prática? Bom, atrás disso, nas beiradas, está o fato de que a Bíblia é a autoridade última. Ou seja, se na igreja se levanta uma discussão sobre qualquer tema que seja, por mais que a gente tenha homens sábios para deliberar, por mais que haja a nossa confissão de fé para nos guiar, no fim das contas é sempre a Escritura que deve determinar o que é certo e o que é errado, qual a decisão a se seguir. É a nossa última autoridade, como algumas confissões de fé vão dizer, nosso juiz último. Além disso, está o fato de que a Escritura, ela sim é infalível, diferente dos papas e dos concílios. Por quê? Porque ela é inspirada por Deus. Ela foi escrita por homens. Todo mundo já deve ter ouvido isso como argumento para a falibilidade da Bíblia, né? Nossa, como é que você crê num livro escrito por homens? Mas a diferença desse livro é que esses homens foram inspirados por Deus, de tal forma que a gente pode chamar a Bíblia de palavra de Deus, porque é Deus falando, por meio de homens, mas é Deus falando. Por isso, se é Deus falando, não pode haver erros, não pode haver falhas. Diferente do Papa falando por si só, aqui não pode haver falhas. E por fim, sendo assim, a Bíblia nos é suficiente, como a gente vai ver ao longo de algumas exposições de textos aqui. Eu não preciso de mais nada. Mesmo que eu pudesse ter outras coisas, a gente vai ver que não, mas ela me é suficiente. Tudo que eu preciso saber sobre minha vida de fé, as coisas em que eu preciso crer e a minha vida prática está na Escritura, somente na Escritura. E é por isso que eu chamei essa palestra de sola Escritura, o princípio formal da Reforma. O que é um princípio formal? Para ser bem rápido, a gente precisa diferenciar princípio formal de princípio material. Os historiadores vão dizer que um princípio material é aquilo que é a grande ênfase, a principal questão ali dos reformadores. Para Lutero, certamente, era essa doutrina aqui, sola fide, a doutrina por meio da qual ele foi salvo, a doutrina de que a gente é salvo não por obras, mas por fé e por fé somente. Se você quer saber mais disso, vem aqui 24 que o Rogério vai expor ela de forma bem abrangente. Era certamente a doutrina central ali no começo da Reforma, era o princípio material, portanto. Mas no fundo disso, da onde Lutero tirava a ideia de que a salvação é pela fé e pela fé somente, de que ela é por Cristo somente, pela graça somente, para a glória de Deus e para a glória de Deus somente? Da Bíblia. Por isso, princípio formal. O princípio formal é a fonte da qual você tira as suas ideias, da qual você tira as suas ênfases. Se o Lutero podia dizer sola fide, é porque ele encontrou isso na Bíblia, e tinha a Bíblia como a sua autoridade última e única. Se ele podia dizer sola gratia e essas coisas todas, é porque a Bíblia era a sua base, o seu fundamento. Então, por mais que os reformadores daqui para frente e as pessoas, quando forem falar de suas doutrinas, não mencionem a Bíblia, se de fato você é um cristão, se de fato essa pessoa é um cristão, a gente tem que subentender que essa pessoa tira tudo aquilo sobre fé e prática da Bíblia. É isso que sola Escritura significa, ela é a nossa base, o nosso fundamento, o nosso único fundamento. É por isso que tudo que a gente vai ouvir daqui para frente precisa ter essa base de sola Escritura. É por isso que sola Escritura é a primeira palestra, porque quando o pastor for falar de solos Cristo, isso vai sair da Bíblia somente. Quando o Rubens for falar de sola gratia, isso vai sair da Bíblia e da Bíblia somente, por aí vai, tá certo? Então por isso o princípio formal, porque está no fundo, está na base de tudo aquilo que virou reforma daí para frente.
Mas, como eu disse, isso aqui não era algo exclusivo de Lutero. E conforme a reforma protestante foi seguindo, isso também passou a ser, obviamente, a verdade de outros reformadores. Não foi só Lutero que disse isso, porque essa precisa ser a verdade de todos os crentes. Então outros crentes ali no século XVI, XVII, daí para frente, afirmaram essa doutrina da sola escritura. Por exemplo, Calvino, é claro que eu não ia deixar de mencioná-lo aqui, o reformador francês, que na verdade passou a grande parte da sua vida em Genebra, na Suíça, onde criou uma escola, da qual alunos muito bons saíram, inclusive John Knox, que criou o sistema presbiteriano e da onde surgiu o modelo da igreja presbiteriana. Ele cria na doutrina da sola escritura. Ele diz nas Institutas, a sua obra principal, mas não é todo dia que se recebem oráculos dos céus. E o Senhor quis que somente a Escritura conservasse a perpétua memória de sua verdade, não tendo outro direito de que os fiéis reconheçam sua plena autoridade, senão que flui dos céus, ouvindo-se nela a voz viva do próprio Deus. Além disso, as confissões de fé que passaram a ser produzidas nesse período, documentos mostrando quais os pontos principais da fé de uma pessoa, de uma comunidade, de uma igreja, também afirmavam a doutrina da sola escritura. A confissão escocesa, por exemplo, diz assim no seu 20º capítulo: na medida em que um concílio confirma sua decisão e seus decretos pela clara palavra de Deus, nós os respeitamos, os acatamos. Mas se homens, em nome de um concílio, pretendem forjar-nos novos artigos de fé ou tomar decisões contrárias à palavra de Deus, então devemos definitivamente negar como doutrinas de demônios tudo aquilo que afasta nossas almas da voz do único Deus, para levar-nos a seguir doutrinas e decisões de homens. Era aquilo que Lutero já tinha dito. O Papa, concílios não podem estabelecer novos artigos de fé. Tudo que a gente precisa saber sobre fé, sobre conduta, já nos foi dado, está revelado nas Sagradas Escrituras, é para lá que eu devo ir. Ninguém pode estabelecer um novo artigo de fé, e a Confissão Escocesa deixa isso muito claro. A Confissão de Fé de Westminster é que a Igreja Presbiteriana do Brasil adota, como símbolo de fé. E ela vai dizer lá no item 4 do primeiro capítulo, ou capítulo 4, não sei, que a autoridade da Escritura Sagrada, razão pela qual deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus, a mesma verdade, que é o seu autor. Tem, portanto, de ser recebida, porque é a palavra de Deus. E aí no item 6, todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele, para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. A Escritura, portanto, nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições de homens. O que os escritores da Confissão de Fé de Westminster estão dizendo quando eles dizem que nada se acrescentará à Escritura? Estão dizendo que ela é suficiente, que ela é única. Para que eu preciso de novas revelações? Para que eu preciso de gente dizendo coisas de si mesmo? Se Deus se revelou a nós, tudo que a gente precisava saber sobre fé, sobre doutrina, sobre o próprio Deus, sobre como viver a nossa vida para o seu agrado, já nos foi revelado. Portanto, a Escritura nada se acrescentará. E aí, quais foram as consequências práticas dos reformadores defenderem isso? Porque eles não quiseram ficar causando confusão por causa de um conceito. Não é essa a questão. Eles tinham muito claro que a Escritura devia ser a base da vida de um cristão. E aí, como consequência natural disso, algumas coisas aconteceram. Como, por exemplo, o Robson leu aqui no começo, as Bíblias começaram a ser traduzidas. Ora, se a Bíblia é a nossa base de fé, nossa base de prática, ela é a única, eu preciso que as pessoas leiam a Bíblia. E é por isso que, eu não tenho certeza, mas acho que John Hus ajudou a Bíblia a ser traduzida ali para a língua vernácula, para a língua original do seu povo, o tcheco. Tyndale foi um cara que ajudou na composição da Bíblia em inglesa. Martinho Lutero traduziu para o alemão o Novo Testamento, naquele castelo de Wartburg, como a gente viu. O próprio Calvino ajudou o seu primo a traduzir a Bíblia para o francês. Esses caras tinham tanta convicção de que a Bíblia era a base da vida de um cristão e a única base, que eles começaram a traduzir a Bíblia.
que naquela época era lida só pelos líderes religiosos em latim ou no original grego e hebraico, né? Lutero mesmo, que foi salvo ao ler a Bíblia, depois de muito tempo foi ver a Bíblia. A Bíblia que ele leu estava numa biblioteca, ele não tinha a Bíblia, estava numa biblioteca presa por umas correntes assim. Aí ele leu a Bíblia, levou ela, eu acho, para o mosteiro, ele era monge ainda, se eu não me engano. Então o acesso não era tão fácil assim, muito menos para as pessoas, os camponeses, que eram a maioria da população, que nem sabiam ler direito, muito menos em latim. Então eles começaram a traduzir a Bíblia, mas de novo, alguns nem sabiam ler. Então não só vamos traduzir a Bíblia, mas vamos ensinar esse povo a ler. E daí que surgiu aquele lema da Reforma, de que ao lado de cada igreja, uma escola. Que seja a nossa realidade aqui um dia, se Deus quiser também. Porque se eu tenho certeza de que a Bíblia, ou seja, um livro, é minha base de fé e prática, eu preciso que as pessoas leiam esse livro. E se elas não sabem ler, elas não podem ler o livro. Então vamos ajudar essas pessoas a lerem. Além disso, a partir daí que grandes sociedades de tradução bíblica para missão começam a ser feitas. A Sociedade Bíblica Britânica, se eu não me engano, é de alguns séculos por aí, por causa dessa convicção, não para fazer graça ou uma coisa que surgiu na cabeça dele, por causa da convicção de que a Escritura é a nossa única regra de fé e prática. Portanto, é a ela que eu preciso me remeter, sempre. Mas, talvez vocês pensem assim, caramba, isso aí é revolucionário na época, né? Lutero dizia isso, Calvino dizia isso, John Knox, mas é estranho a igreja ter ficado 1500 anos sem ninguém ter dito isso. Realmente seria muito estranho. É por isso que as doutrinas católicas são, na sua grande parte, estranhas também, né? Porque elas aparecem 1000 e tantos anos depois e querem ser tidas como doutrinas cristãs, apostólicas. Mas aqui não. Essa doutrina que a gente está colocando no contexto da reforma era crida desde sempre. E é por isso que a gente vai citar rapidamente alguns caras que são ali dos primeiros 5 séculos da igreja cristã. Vejam só se eles também não acreditavam que a Bíblia sempre será a nossa única regra de fé e prática. Hipólito de Roma disse o seguinte: há, irmãos, um Deus cujo conhecimento nós obtemos das Escrituras Sagradas e de nenhuma outra fonte. Quaisquer coisas, portanto, que as Escrituras Sagradas declarem, para elas devemos olhar. Quaisquer coisas que elas ensinem, estas deixemos-nos aprender. Alguns anos depois, Basílio de Cesareia escreveu: nós devemos examinar cuidadosamente se a doutrina que nos é oferecida está em conformidade com as Escrituras, e se não, rejeitá-la. Nada deve ser acrescentado às palavras inspiradas de Deus. Tudo aquilo que está fora da Bíblia não é de fé, mas é pecado. É engraçado que quando você começa a ver os escritos desses caras, as citações, você pega os caras lá dos 5 primeiros séculos, você pega Lutero, Calvino, você pega as confissões de fé, e esses caras estão dizendo a mesma coisa, muitas vezes com as mesmas palavras, como a gente lê aqui: nada deve ser acrescentado às palavras, tudo aquilo que está fora deve ser rejeitado. E por fim, Agostinho de Hipona, um dos grandes pais da igreja, que a gente já leu aqui inclusive, disse: nem ouse alguém concordar com bispos católicos se por acaso eles errarem em alguma coisa que resulte na opinião deles estar contrárias às Escrituras canônicas de Deus. Ou seja, se um papa, se um bispo, se alguém falou alguma coisa e isso condiz com as Escrituras, ok, respeite-os, não por eles, mas por eles estarem sendo fiéis às Escrituras. Mas se eles tropeçarem, falarem algo que não tem nada a ver com a Escritura, eu devo rejeitar aquilo, como alguém já havia dito, como doutrina de demônios, inclusive. Tá, mas isso não é só uma questão histórica. Seria muito estranho, né? Porque as pessoas podem inventar doutrinas de homens por aí, dizer que são doutrinas de Deus, mas essa doutrina, a doutrina de que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, é bíblica. Ela está na Bíblia, ela tem base teológica, ou os caras inventaram isso do nada, sabe-se lá por quê? Ela tem base teológica, assim. Eu vou pedir para que alguém leia, o texto está aqui, mas eu quero que alguém leia em alta voz, Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2, e capítulo 2, versos 1 a 4, por favor.
Quem achou pode ler, por favor. Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2, capítulo 2, versos 1 a 4. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Amém. Eu não lembro quem estava aqui, mas no dia 1º de agosto desse ano, a gente fez um intercâmbio com o pessoal de Uberlândia. Eu dei uma palestra sobre a revelação de Deus. Vou falar rapidinho disso, porque a gente precisa entender o que é a Bíblia. A Bíblia nada mais é, a gente pode dar várias definições, mas do que a revelação do próprio Deus, a revelação que Deus quis dar de si mesmo ao longo da história por meio de homens inspirados, né? E aí a gente falou sobre como essa revelação é necessária e mais importante, mais plena do que a revelação da natureza, porque Deus de fato, e a gente aprendeu isso na igreja, inclusive quando o pastor expôs o Salmo 19, Deus se revela na natureza. A gente fica assombrado com a beleza das árvores, do céu, daquela lua vermelha lá, porque é a glória de Deus sendo refletida lá. Mas essas coisas não são suficientes para nos levar a um conhecimento salvífico de Deus. Por isso Deus se revelou ao homem, inicialmente falando diretamente, como com Adão, como com Abraão, depois por meio de profetas e depois por meio do próprio Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo, que então ensinou os seus apóstolos e revelou a eles tudo que ele queria que a gente soubesse, e assim a gente tem a Bíblia como isso, como a revelação de Deus. Deus, não tendo somente falado conosco, quis revelar todas essas coisas de forma registrada. Ele quis escrever um livro, como diria o John Piper, né? Deus tem um livro, ele escreveu um livro. E nesse livro ele se revela para a gente. A gente que nunca poderia ter conhecido a Deus pelos nossos próprios esforços, porque somos pecadores e porque somos, mesmo sem citar o pecado, finitos, e o finito não pode compreender o infinito, a gente precisa que Deus se revele a nós. Ele se revela a nós na Bíblia. A Bíblia é a revelação de Deus, mas o importante desse texto é a gente entender que tudo isso acontece num processo. Deus vai se revelando aos poucos, de forma cada vez mais clara, até que ele chega na sua plena revelação, Jesus Cristo. Então Jesus Cristo ensina, fala, prega, morre, ressuscita, deixa instruções aos seus apóstolos, fala pessoalmente com Paulo, um dos maiores escritores da Bíblia, e é isso. É isso. A gente vai ver que em um momento isso vai acabar. Tá, por que eu estou falando isso? Porque é isso que Deus quis revelar para a gente. Não tem mais nada. Ele quis se revelar a Adão, quis se revelar a Abraão, quis que todas essas coisas depois, no fim das contas, fossem registradas, e ponto, acabou. E se aquelas coisas no passado precisavam ser ouvidas e atendidas, né? Se aquilo que os profetas diziam devia ser obedecido, muito mais nós que temos a revelação completa, muito mais a gente que tem o próprio Cristo falando plenamente por meio de si mesmo, por meio de seus apóstolos nas Sagradas Escrituras. É isso que esse texto, dentre outras coisas, está dizendo. E aí, a gente, olha que falou de só a Escritura, falou de algumas outras doutrinas que estão envolvidas. A gente vai ver algumas delas, tendo como base isso que eu falei, que a Bíblia é a revelação completa de Deus. Tudo aquilo que Deus quis revelar, Ele revelou progressivamente, até que Ele cumpriu a sua revelação em Jesus Cristo e nos apóstolos, né? A gente lê lá em Hebreus, eu vou voltar aqui, a qual
tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmadas pelos que a ouviram. Jesus deu o finalzinho da revelação, as últimas coisas que ele queria que a gente soubesse, para os seus discípulos, para os seus apóstolos. E aí eles foram falando, ensinando, e os sinais vinham atrás deles confirmando que aquelas coisas eram divinas, e aí acabou. Deus revelou tudo que ele queria revelar. E é por isso que a Bíblia é suficiente. O texto que o Robson leu no começo diz isso muito claramente. Tu, porém, Paulo falando a Timóteo, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Se você quiser achar alguma coisa que a Escritura deixou de fazer aqui, você me mostra, porque parece que não. Parece que tudo que a gente precisa para a nossa vida de fé e de prática está aqui. Portanto, a Escritura nos é suficiente. Eu acho que eu não preciso explicar o que é suficiente aqui, né? Todo mundo entende. A Escritura nos basta. A gente não precisa de mais nada. Depois, a gente vai ver que talvez alguém levante e fale assim: tá certo, a Escritura é suficiente, mas eu posso ter outras coisas. Não quer dizer que ela esgota. Até aqui tudo bem, mas a gente vai ver que ela também esgota, que não só é suficiente, mas ela é nossa única, ela deve ser nossa única fonte. Mas só mais um texto para mostrar que a Bíblia nos basta. 2 Pedro 1:3 diz o seguinte: seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos, está vendo? Ela é suficiente para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Como que a gente tem pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude? Se alguém tiver uma sugestão que não há Bíblia, me fale. Pela Bíblia, pela palavra de Deus que nos foi revelada. Então, sendo assim, a Bíblia nos é suficiente. Além disso, a Bíblia está cheia de indicações para que a ela nada se acrescente. Eu não vou ler esse texto aqui inteiro, esse texto é famoso. É Paulo exortando os crentes da Galácia, de uma região ali, algumas igrejas, de que ele tinha chegado até eles com o Evangelho e não tinha passado muito tempo. Esses caras tinham saído do Evangelho e estavam dando ouvido a outras coisas. E aí Paulo diz o seguinte: se algum anjo, se outra pessoa, mas mesmo um anjo, vier a você e disser outra coisa que não o Evangelho, ou seja, acrescentar alguma doutrina, ou dar uma doutrina diferente, que ele seja anátema, ou seja, maldito. Paulo está dizendo claramente aqui, a Escritura, o Evangelho nos é suficiente, então não acrescente nada a ele. Além disso, Paulo diz isso também para os crentes de Tessalônica: irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, rogamos que vocês não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Paulo já tinha explicado algumas coisas sobre a vinda do Senhor para os crentes, e eles estavam começando a dar ouvido a outros caras, que por carta, ou mesmo por palavras, ou dizendo que eram profetas, falavam outras coisas. Paulo está dizendo: a gente já disse o suficiente, então não se deixe enganar por outras coisas, a gente já falou a verdade. A mesma coisa que ele está falando para os crentes da Galácia: a gente deu a doutrina, não saia dela, não acrescente nada, não mude, ela nos basta. E aí, se não ficou claro que a palavra de Deus nada se pode acrescentar, Provérbios 35 e 6, um texto que eu descobri hoje, deixa isso muito claro. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura, ele é um escudo para quem nele se refugia. Nada acrescente às palavras dele, do contrário ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. Não podia ser de outra forma. Deus se revela, Deus fala conosco por meio do seu livro, e a gente quer acrescentar alguma coisa. Qual o sentido disso? E aí, como eu disse, mais uma ideia aqui, para que a gente fique com a ideia de que só a Escritura é bíblico, sim. Não só Deus falou conosco, não só aquilo que Ele nos falou é suficiente, mas o que Ele falou é tudo que Ele queria falar. Talvez a gente fique perguntando: nossa, Deus escreveu um livro, mas será que Ele não esqueceu de alguma coisa? Será que Ele falou tudo que Ele queria falar?
E aí esse texto de Judas deixa isso muito claro. Ele diz assim: amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas confiadas aos santos. Talvez não seja muito claro. Esse termo aqui no original, que é traduzido por de uma vez por todas, é o termo que lá em Hebreus é usado para falar da morte de Jesus, do sacrifício de Jesus. É um sacrifício definitivo, de uma vez por todas, cabal, terminal. É o que o Judas está dizendo aqui. É por isso que ele usa o mesmo termo. Ele está dizendo, ó, de uma vez por todas, definitivamente a doutrina lhes foi entregue. Aí você vai perguntar assim: mas naquela época o Apocalipse, por exemplo, não tinha sido escrito. Mas o que ele está dizendo é aquilo que a gente já viu lá em Hebreus, que a palavra foi revelada progressivamente, primeiro diretamente, depois por meio dos profetas, depois em Jesus Cristo, e aí Jesus Cristo deu autoridade aos seus apóstolos para falarem no seu nome e para escreverem inspirados por ele. Portanto, tudo que eles falassem e que Deus considerasse digno da gente ouvir, da gente receber, era a palavra de Deus. E com a morte do último apóstolo João, acabou, não tem mais ninguém dizendo coisas inspiradas. Todas as doutrinas que Cristo queria revelar, Ele revelou aos seus apóstolos para que revelassem a nós. Ponto final, acabou. Então a Bíblia não só nos é suficiente, como é tudo que a gente tem. Não tem para onde a gente correr, é para lá que a gente vai, só para lá. E aí, obviamente, um argumento que é muito simples também para a gente pensar do porquê não ir para outros lugares e ficar na Escritura, é o fato de que os homens são falhos, de que as tradições dos homens, se não respeitam, se não são fiéis às Escrituras, à palavra de Deus, são falhas. Esse texto aqui é um exemplo muito claro disso. Jesus falando com os fariseus, diz o seguinte: em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. Jesus está dizendo o seguinte: vocês que dizem seguir os meus mandamentos, pegam os mandamentos, distorcem e usam as tradições humanas como desculpa para não cumprir os mandamentos. Olha só como ele continua: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus, vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou sua mãe. Então Jesus está dizendo que os fariseus, eles chegavam e diziam assim: tá certo, Moisés disse que a gente tem que amar o pai e a mãe, mas tem certas coisas que a gente pode fazer como oferta a Deus que desobriga a gente de obedecer pai e mãe. Mas isso não está na Bíblia. É o que? É tradição de homem, é coisa inventada. E aí Jesus está dizendo: vocês pegam as suas tradições e colocam na frente da palavra de Deus. Vocês distorcem ela, acrescentam coisas a ela. É a exortação de Jesus aqui. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram, e fazem muitas coisas como essa. Isso é o que a Igreja Católica fez, e era contra isso que Lutero se levantou ao longo da sua vida. Está errado ali, era 2.5, mas enfim, para a gente fechar essa parte aqui, a gente está caminhando para o final, é preciso que a gente entenda o que o sola escritura não significa, porque a gente já viu o que ele significa, já viu base histórica, base bíblica para ele, mas a gente pode entender algumas coisas erradas a partir disso. Então é preciso a gente fazer algumas ressalvas para lapidar o que a gente está aprendendo aqui. Eu espero que a gente esteja aprendendo. Primeiro, não significa que a Bíblia é base de conhecimento sobre tudo. Nossa, que absurdo, Misael. Tá bom, então tenta fazer um bolo de chocolate lendo a Bíblia. É muito simples. A Bíblia não se propõe a ser um livro de receita. A Bíblia não se propõe a ser um livro científico. Aí as pessoas vão dizer: nossa, alguém lá no Antigo Testamento chamou morcego de ave, morcego é mamífero. Caramba, como eu ouvi alguém dizendo, o cara que escreveu aquilo estava preocupado numa coisa: bicho que voa, bicho que tem asa e voa, é ave. Pronto, acabou. Ele não estava se propondo a ser cientista, a ser um biólogo, a escrever um tratado sobre aves e mamíferos. Não. A Bíblia fala em linguagem comum, como o pastor disse aqui outro dia também. Nós diariamente dizemos que o sol se pôs, o sol se levantou,
mas a gente exige que a Bíblia fale em linguagem científica. Ah, não é o Sol que se move, é a Terra. Então o Sol não se foi, o Sol não se levantou. Caramba, a Bíblia foi escrita para o povo comum, para que fosse base de fé e prática. Só isso. É por isso que, no que se refere à vida de fé e prática, a Bíblia é suficiente e é a nossa única regra de fé e prática. Agora, obviamente, ela não é o nosso único, nem o nosso principal tratado sobre como fazer um bolo, porque Deus não quis revelar como fazer bolo. É muito simples isso, tá? Não significa que eu não posso, ou mesmo preciso, muitas vezes, utilizar outros livros. Aqui eu me remeto à segunda parte da minha palestra lá no dia 1º de agosto, eu já comentei sobre ela, que eu falo justamente sobre isso. Deus se revelou na Bíblia, falou tudo aquilo que a gente tinha que falar, então não precisa de mais livros. Ora, isso é falho de várias maneiras. Para começar e para não voltar naquela discussão, porque a Bíblia entre ela e nós, entre a cultura em torno da qual a Bíblia foi escrita e nós, há um abismo muito grande. Para a gente diminuir esse abismo, para a gente começar a entender o contexto da época, a linguagem da época, a gente precisa estudar hermenêutica, a gente precisa estudar um pouco da cultura da época. Se vocês disserem que isso aí está errado, que é bobeira, então as aulas que a gente teve de Atos, por exemplo, foram todas vãs, foram todas inúteis. São aulas sempre muito úteis. Pregações são muitas vezes isso, são explicações dos pontos, e a gente precisa disso. Não só a gente pode, como muitas vezes a gente precisa, justamente para entender perfeitamente a Bíblia. Esses esforços são úteis e necessários justamente porque eles nos levam para o texto bíblico. E por fim, não significa que cristãos rejeitam o papel da tradição e da igreja. Eu já falei aqui que a Igreja Presbiteriana do Brasil adota a Confissão de Fé de Westminster como símbolo de fé. Aí alguém vai dizer, nossa, que hipocrisia, né? Falando das tradições dos católicos e adotando uma tradição aí. Mas a gente entende que a tradição merece respeito, merece aceitação, como a gente já disse, na medida em que ela é fiel à Escritura, na medida em que ela nos remete à Escritura. A Confissão de Fé de Westminster nada mais era que um resumo, um atalho para que a gente vá à Bíblia. O credo apostólico nada mais é do que um atalho para que a gente entenda as coisas centrais da fé cristã e então se aprofunde. É bíblico, é fiel à Escritura, então eu aceito, recebo e dou glórias a Deus por isso, porque Deus trabalha por meio da história também. Não é bíblico, eu rejeito. Mas se no fim das contas eu chegar aqui na igreja e houver uma discussão, surgiu uma discussão na escola dominical, por exemplo, e surgiu uma dúvida entre aquilo que a Confissão de Fé de Westminster está dizendo e uma interpretação aparentemente muito clara, muito precisa sobre o que a Bíblia diz, com o que a gente fica? Com a Bíblia. E aí a gente rejeita a Confissão de Fé de Westminster, por mais bem feita que ela tenha sido. É isso. Ok, e daí? O que isso tem a ver com a minha vida, né? Uma aplicação prática para os dias de hoje da defesa do só da Escritura na Reforma Protestante. Essas coisas que aconteceram naquele tempo, 500 anos atrás, um pouco mais, um pouco menos, elas têm algum tipo de relação com a nossa vida? A gente está passando por alguma coisa similar? Eu digo que sim. Eu quero colocar aqui 3 exemplos disso. Primeiro, a negação do só da Escritura naquilo que é chamado de cristianismo hoje. É só a gente pensar naquelas religiões que por algum motivo são tidas como cristãs. Espiritismo, mormonismo, as testemunhas de Jeová, essas religiões, elas não fazem a mesma coisa. Elas não negam a doutrina de que a Bíblia é a única fonte de revelação, é a nossa única regra de fé e prática. Como que surge o mormonismo? Uma revelação de um cara que lá no século, 18, 19, diz que teve sonhos, revelações, que Deus tinha dito algumas coisas, que nenhuma igreja estava certa. Ou seja, Deus tinha falhado naquela promessa de ficar com a gente até a consumação dos séculos, né? E aí uma doutrina nova precisava ser levantada, e aí o mormonismo era essa doutrina. Revelação, sonho, profecia, bobagem que se levanta no lugar da palavra de Deus. Sem falar, obviamente, do catolicismo, né? E aí é importante a gente notar isso. O catolicismo é colocado por alguns como uma religião cristã, obviamente. Mas ela continua, sempre fez isso e continua negando a Bíblia como única fonte de autoridade. Eu
aprendi durante esses estudos que a doutrina da ascensão de Maria não está na Bíblia, né? Eu ficava pensando, caramba, como é que eles falam isso, né? Ah, então deve estar nos apócrifos ali. Não está, mas não precisa. Olha só, não precisa para um católico a doutrina estar na Bíblia, porque a Bíblia não é a única fonte de autoridade para eles. Basta que um papa surja com a ideia de que Maria nunca pecou, de que ela subiu aos céus, que aquilo é verdade divina, que a gente deve receber como palavra de Deus. E não é assim, a gente sabe que não é assim. Agora, fechando o cerco um pouquinho e tentando chegar para aquilo mais evangélico, assim, saindo um pouco de tudo que é cristão, né? Testemunho de Jeová é cristão, Espírita é cristão, todo mundo é cristão hoje em dia, né? Então, fechando um pouco o círculo, há alguns meios evangélicos, ditos liberais, que negam escancaradamente essa doutrina. O que eles vão dizer? Sim, a Bíblia é em alguns pontos palavra de Deus, que sim, há coisas na Bíblia que devem ser consideradas, mas não tudo, nem tudo. O movimento liberal surgiu e começaram a dizer que grande parte daquilo que acontecia na Bíblia era mito, que os milagres deveriam ser vistos com atenção, e aí no fim disso o que você tem? Você tem a palavra de Deus sendo totalmente distorcida, deturpada, e você não tem mais a palavra de Deus como sua única fonte de regra e prática. Além disso, o que está definindo o que é palavra de Deus ou não é o homem. Vejam só, o juiz último aqui está sendo o homem, não a Escritura. Ou seja, negação do só da Escritura, novamente. E aí eu preciso citar, eu acho que eu preciso citar, porque mesmo nos meios mais ditos ortodoxos, que seguem a doutrina, que pregam muita coisa boa, a gente ouve barbaridades, como a de um senhor chamado Caio Fábio, que disse justamente isso certa vez, que Jesus é a palavra de Deus. Jesus é, mas não toda a Bíblia. Se a gente vê Jesus ensinando, agindo, pregando, a gente tem ali a palavra de Deus, mas o resto da Bíblia, nem tudo, a ponto de conseguir criar uma hierarquia. Eu ouço mais Jesus do que Paulo. Mas não é palavra de Deus? E aí a gente tem, de formas escancaradas ou de formas sutis, pessoas dizendo que há uma Bíblia dentro da Bíblia, que eu, pela minha racionalidade, pelos estudos, tenho que entrar na Bíblia e ver o que é palavra de Deus de verdade. Ou seja, eu tenho que achar a palavra de Deus dentro da palavra de Deus, a Bíblia dentro da Bíblia. Quando o que os reformadores sempre disseram é que toda a Bíblia, o que Paulo disse é que toda a Escritura é divinamente inspirada, portanto útil para a gente, portanto suficiente, portanto única regra de fé e prática. E para terminar, por mais que muitas religiões, muitas pessoas digam e afirmem só a Escritura, a Bíblia somente, na prática elas negam isso. E a gente sabe que isso acontece nas igrejas neopentecostais, onde se levantam homens que abrem a Bíblia na pretensão de segui-la, de partir dela, mas aí começam a falar de si mesmo, começam a interpretá-la da sua própria forma, começam a criar tradições humanas que dizem ser bíblicas, que dizem ser cristãs, mas a gente sabe que não é. E é muito fácil ver isso, é só a gente colocar a doutrina da sólida Escritura em prática, é só a gente colocar em xeque, em questão, tudo isso que eles estão dizendo e analisar de acordo com a Bíblia. Vai haver sustentação daquilo que eles dizem? Não vai. Então a doutrina foi rejeitada aqui. E aí, para terminar, eu quero falar de duas aplicações para a nossa vida. Não sei se são duas, mas eu vou falar duas coisas para a gente terminar. Por que isso é importante para a gente? Uma questão relativa ao culto. Quando a gente vem para a igreja, muitas vezes isso se dá em momento de tristeza, de cansaço, muitas vezes a gente perde a noção de quanta reverência o momento do culto precisa, né? Ele exige da gente, e muito mais o momento da palavra. É por isso, porque a doutrina da sólida Escritura é bíblica, é verdadeira, é divina, que os reformadores começaram a nos ensinar que o púlpito é o local mais sagrado da igreja, não por ele em si, mas porque é aqui que Deus fala ao homem,
É por isso que, por mais que a gente goste de cantar, que a gente goste de contribuir, que a gente goste de comungar e tomar cafezinho ali no final do culto, é quando um homem de Deus fala e é fiel à Escritura, é nesse momento que a gente deve redobrar nossa atenção, porque aqui Deus está falando, aqui a gente está colocando em prática, em análise, se a gente realmente acredita que é isso que pode mudar a nossa vida, que é isso que deve determinar o que eu devo crer ou não, o que eu devo fazer ou não. E obviamente isso se refere a como a gente lida com a Bíblia no nosso dia a dia. A gente não está falando de um conceito, de alguma coisa, a gente está falando de um livro, uma coisa física que eu tenho comigo, que se eu não tenho eu posso comprar baratinho ali por R$15, que eu posso levar para casa e que eu preciso fazer dela a minha base, o meu alimento diário. Alguém disse que assim como o maná, o alimento que a gente tem hoje, diário, dado pelo pastor, por exemplo, quando ele prega, não nos servirá para o dia seguinte. Se eu comi maná hoje, eu não posso guardar para o dia seguinte, lembram? A palavra de Deus é assim, eu preciso se alimentar todo dia, eu preciso que ela molde a minha cosmovisão, a minha visão de mundo, que ela molde as minhas decisões, que eu tenha ela transbordando pela minha vida, de tal forma que ela me guie em tudo que eu fizer. E obviamente, se isso é verdade para alguns cristãos, a gente vai ver isso, e eu não posso usar outro termo, em uma paixão muito grande pela Bíblia. Paixão essa que talvez eu não tenha visto tão bem delineada e mostrada como nesse texto que eu quero terminar lendo com os irmãos. Obviamente, há vários conceitos teóricos aqui. Quando eu conversar com um católico, eu tenho que entender que ele vai acreditar em certas coisas por causa da tradição, mas a minha fonte única é a Bíblia. Mas há algo mais importante do que esses meros conceitos, ao fato de que se eu tenho a Bíblia como minha única regra de fé e prática, eu tenho que amá-la, eu tenho que ser apaixonado por ela, eu tenho que fazer dela a minha vida, eu tenho que fazer o que esses cristãos asiáticos aqui fizeram. Esses são alguns trechos que eu quero ler com vocês, de um livro do David Platt, chamado Radical, eu acho que não tem tradução para o português, que ele conta sobre como cristãos colocaram na prática a ideia de que a Bíblia, e só a Bíblia, é a nossa única regra de fé e prática. Porque a gente pode entender isso muito bem e não conseguir colocar isso em prática. Esses cristãos aqui, talvez sem nem saber o que significa só a Escritura, sem nem saber nada de latim, colocaram isso em prática. Vejam só. No meu primeiro dia, esse é o David Platt falando sobre uma missão lá numa igreja asiática. No meu primeiro dia com esses cristãos, eles simplesmente me pediram para dirigir um estudo bíblico. Por favor, encontre-nos amanhã às 14h. Então comecei a me preparar para um estudo bíblico curto e fui ao local designado, onde mais ou menos 20 líderes de igrejas nas casas estavam esperando. Eu não me lembro de quando nós começamos, mas me lembro de que 8 horas mais tarde ainda continuávamos firmes. Nós estudávamos uma passagem, então eles perguntavam sobre outra. Isso levava a outro tópico, depois a outro, e no final do dia nossas conversas tinham ido de sonhos e visões a línguas e a trindade. Já era tarde da noite e eles queriam continuar estudando, mas precisavam voltar para suas casas. Então eles perguntaram aos 2 principais líderes e a mim: podemos nos reunir amanhã novamente? Eu disse: ficarei feliz em fazê-lo. Vamos nos reunir no mesmo horário? Ele perguntou. Não, queremos começar cedinho, de manhã. Eu disse: ok, quanto tempo vocês querem estudar? Eles responderam: o dia todo. Assim começou um processo no qual nos próximos 10 dias, por 8 a 12 horas por dia, nós nos reuníamos para estudar a palavra de Deus. Eles estavam famintos. No segundo dia eu apresentei a estes relativamente novos cristãos a história de Neemias. E dei a eles o contexto e a história deste livro da Bíblia e lhes mostrei em Neemias 8 a importância da palavra de Deus. Depois tivemos um pequeno intervalo e eu vi os líderes em todos os pequenos grupos conversando seriamente sobre alguma coisa. Alguns minutos mais tarde, um deles me abordou. Nós nunca aprendemos nenhuma dessas verdades antes, e nós queremos aprender mais, ele disse. Então ele soltou a bomba. Você estaria disposto a nos ensinar sobre todos os livros do Antigo Testamento enquanto estiver aqui? Eu ri. Sorrindo, eu disse:
todo o Antigo Testamento, isso levaria muito tempo. A esta altura, outros se juntavam à conversa e eles disseram: faremos o que for necessário. A maioria de nós é fazendeiro e trabalhamos o dia todo, mas deixaremos nossas terras abandonadas pelas próximas 2 semanas se pudermos aprender o Antigo Testamento. E foi isso que nós fizemos. No dia seguinte, eu os conduzi por um panorama da história do Antigo Testamento. Então começamos em Gênesis, e nos dias que se seguiram nós caminhamos pelos pontos e temas principais de cada livro do Antigo Testamento. Imagine ensinar o Cântico dos Cânticos a um grupo de cristãos asiáticos, muitos dos quais nunca leram um livro antes, orando para que eles não fizessem nenhuma pergunta. Quase já no último dia nós terminamos Malaquias. Eu tinha mais 12 horas para ensinar e não tinha a menor ideia do que dizer. Uma vez que você tem ensinado Abacuque, o que mais há para ensinar? Então no último dia eu comecei ensinando um assunto qualquer, mas dentro de 1 hora fui interrompido por um dos líderes. Nós estamos com um problema, ele falou. Preocupado que eu tivesse dito alguma coisa errada, eu respondi: qual é o problema? Ele disse: você nos ensinou o Antigo Testamento, mas você não nos ensinou o Novo Testamento. Eu sorri, mas ele estava sério. Nós gostaríamos de aprender o Novo Testamento hoje, ele disse. Como outros líderes na sala concordaram, eu não tinha escolha. Pelas próximas 11 horas, nós fomos rapidamente de Mateus a Apocalipse. Imagine só ir a uma reunião de culto numa dessas igrejas nas casas. Não um dia todo de treinamento na palavra, somente um culto normal de 3 horas no fim da tarde. O cristão asiático que o levará até lá lhe dá as instruções: põe calças escuras e um casaco com capuz. Nós colocaremos no banco de trás do carro e o levaremos para dentro da vila. Por favor, fique com um capuz na cabeça e olhando para baixo. Quando você chega à vila escondido pela escuridão da noite, outro cristão asiático o encontra na porta do carro. Siga-me, ele diz. Com seu capuz na cabeça, você se esgueira para fora do carro, mantendo seu rosto virado para o chão. Você começa a andar com os olhos fixos nos pés do homem à sua frente, enquanto ele o leva por um longo e tortuoso caminho com uma pequena lanterna. Você escuta mais e mais passos à sua volta à medida que progride no caminho. Então finalmente você vira a esquina e entra numa pequena sala. Apesar do tamanho, 60 cristãos se espremem lá dentro. Eles são de todas as idades, de preciosas pequeninas a homens de 60 anos. Eles estão sentados no chão ou em pequenos bancos, ombro a ombro, amontoados com suas bíblias no colo. O telhado é baixo e uma lâmpada balança no meio do teto como única fonte de iluminação. Nenhum sistema de som, nenhuma banda, nenhuma guitarra, nenhum entretenimento, nenhuma cadeira acolchoada, nenhum prédio aquecido ou com ar-condicionado. Nada, a não ser o povo de Deus e a palavra de Deus. E estranhamente, isso é o suficiente. A palavra de Deus é o suficiente para milhões de cristãos que se reúnem em igrejas, nas casas como essa. A sua palavra é suficiente para milhões de outros que se amontoam nas selvas africanas, nas florestas sul-americanas e nas cidades do meio oeste. Mas a sua palavra é o suficiente para nós? Vamos orar? Senhor, nós nos colocamos humildemente na Tua presença, no nome de Jesus, clamando que, inicialmente, tudo aquilo que for digno da Tua palavra, da Tua verdade, nos seja verdade daqui para frente, tenha sido objeto da nossa atenção e seja daqui para frente, tenha fincado no solo do nosso coração e crie raízes, que a gente saiba muito bem o que significa sola escritura, que a gente tenha um conhecimento histórico legal sobre isso, que a gente saiba que essa é uma doutrina bíblica, que o Senhor pensa assim, mas que isso se reflita na nossa vida, em como a gente vem para o culto, em como a gente age na nossa segunda-feira de manhã, em como a gente lê a Bíblia, em como a gente faz os nossos devocionais, em como a gente gasta a nossa vida. Não deixe de desperdiçar a nossa vida com qualquer outra coisa, porque o Senhor, o Deus do universo, se revelou a nós, e nós podemos graciosamente te conhecer, porque o Senhor é bom conosco. Que a gente entenda como esses cristãos asiáticos entenderam que não há nada mais pelo qual gastar a vida do que estar com o Senhor. Estar com o Senhor significa ouvir o Senhor falando por meio da Tua palavra, que o Senhor preservou por meio desse tempo todo. Nós damos glória ao Senhor, porque o Senhor é um Deus que trabalha na história, preservou a Sua palavra, abençoou a vida de homens como Martinho Lutero, John Wycliffe, John Hus, João Calvino,
mas que hoje quer falar com nós, com o mais simples dos cristãos. Quer dizer a nós, como a sua palavra nos diz, como nós cremos, que a tua palavra é suficiente para todos os nossos anseios, para a nossa vida de fé e prática. Nós queremos viver uma vida em que a bandeira do Sola Escritura é alçada e isso é visto na prática. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém.